Aleluia. Os irmãos podem sentar. Pastor Ilquias, por favor. Bendito seja o Senhor. Como meu coração se alegra por celebrarmos 43 anos de existência dessa igreja. Tudo que Deus já fez, tudo aquilo que o Senhor já realizou, as expectativas pela fé de tudo aquilo que Ele ainda há de fazer. Amém, irmãos? Com grande satisfação, alegria no meu coração, eu quero apresentar aos irmãos o pastor Ilquias Paim, um amigo querido, já pregou aqui na nossa igreja, quando o palco era de madeira ainda, já faz algum tempo, e ele bondosamente aceitou o convite para ministrar hoje, nesse dia tão especial. Faça anotações, tire fotos, não é, do telão, compartilhe nas redes sociais, compartilhe a palavra de Deus, marque a nossa igreja, diga a Deus, fala comigo, ministra o meu coração. Pastor Ilquias nem me conhece, se ele falar, vai ser do Senhor para a minha vida. Por isso, em nome de Jesus, vamos orar por ele. Senhor, muito obrigado pela vida do teu servo, bendito seja o Senhor, ó Deus, porque nesta noite, tudo o que queremos é que ele seja porta-voz da tua palavra, boca do Senhor neste lugar, que o teu Espírito Santo possa conduzir de tal maneira, que toda a igreja, ó Deus, seja impactada com a palavra do Senhor, pois nós oramos em nome de Jesus, amém. E ele trouxe irmãos com ele, lá de Curitiba, e eu vou pedir que você apresente eles, tá bom? Fique à vontade, pastor, Deus o abençoe. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Amém. Quero primeiramente expressar minha alegria de estar com os irmãos mais uma vez. Lembro-me de quando aqui estive e foi muito precioso, muito especial para mim aquele tempo. E é muito bom saber que Deus tem feito grandes coisas nesse lugar. Tenho a alegria de estar com o Michael, líder na nossa igreja, porque vamos voltar ainda hoje para Curitiba, então precisava de alguém que viesse comigo. A sua filha Milena também veio conosco. Meus irmãos, a última vez que eu estive aqui, eu experimentei um negócio chamado arrebatamento, porque eu preguei aqui, fui jantar depois, e saí daqui 11h30. Quando estava chegando em Curitiba, 2 horas, eu fiquei impressionado. Eu nunca fiz tantos quilômetros em tão pouco tempo. Eu fiquei impressionado, falei, pastor Amaro Martins estava comigo, falei, Amaro, que horas nós saímos de lá? Disse, olha, era perto da meia-noite. Falei, nós já estamos em Curitiba? E olha, irmãos, não corri, pelo menos eu não corri, o carro talvez tenha corrido, mas eu fiquei impressionado com aquela coisa, eu não senti que estava correndo, e com 2 horas estávamos em Curitiba. Aquilo marcou a minha vida, até hoje eu não sei dizer o que aconteceu. Eu penso que Deus foi bondoso e nos transladou, porque não tem outra explicação. Mas eu quero dizer da minha alegria de estar com os irmãos. A Igreja Batista de Barreiros é para nós batistas brasileiros uma referência no sul do Brasil. Eu acompanho o pastor Jonas há mais de 30 anos. E é lindo ver o que Deus está fazendo nesse lugar, através do ministério dos irmãos. Os irmãos estão de parabéns. Pastor Jonas, parabéns. Coisa linda o que Deus tem feito aqui. Isso alegra profundamente o meu coração e o coração de Deus também. São 43 anos de organização da igreja, mas são 36 anos de sintonia, de alinhamento, de direção, de obediência. Por isso Deus tem feito maravilhas em nosso meio. E hoje aqui eu já fiquei impressionado.
uma adoração que toca o nosso coração. Gostei de ver o lencinho. Comecei com a mão direita, depois fui para a mão esquerda. E olha, a minha academia foi compensada hoje. Pelo menos os membros superiores foram exercitados. E o pessoal da mídia aí, eu vou pedir o seguinte: alguém deve ter filmado. É possível que alguém tenha filmado, pegado o coral lindo daqui e depois pegado a igreja toda com lencinho. Eu vou pedir uma gentileza: produz para mim um Rios e me coloca como cooperador, porque eu quero ver e divulgar para o Brasil inteiro essa coisa linda que eu vi hoje à noite aqui. Os irmãos estão de parabéns. Quando o pastor Jonas me convidou, a primeira imagem que me vem à minha cabeça quando eu penso nesta igreja, nesta localidade, eu me lembro que nós tivemos aqui uma assembleia da Convenção Batista Brasileira, alguns anos atrás. E eu fiquei hospedado no hotel, na ilha. E todas as vezes que eu vinha para o lado de cá, a imagem que eu guardei foi uma imagem de água, de mar, de rios. E quando o pastor me convidou, me veio à mente essa imagem. Eu orando ao Senhor, pedindo a Deus que me desse uma palavra para hoje à noite, me veio à mente o Rio Jordão. O Rio Jordão. Eu me lembro que quando comecei meu ministério na Igreja Batista em Lindóia, Curitiba, há 28 anos atrás, nós cantávamos uma música muito pobre, musicalmente falando, porque nós tocávamos essa música em 3 notas de violão. Sabe aquele ritmo constante? 3 notinhas. Mas a letra da música tinha algo muito precioso. Quero o Rio Jordão atravessar, não é desse lado o meu lugar, meu irmão, vamos caminhar. Cristo no Calvário padeceu, para Canaã nos meu irmão, vamos. Vocês conhecem essa música aqui? É? Alguém tem uma tonalidade boa para a gente cantar aqui agora a capela? Hein? É? Vem cá, sobe aqui. Vamos cantar isso aqui. Não, vai ser sem violão mesmo, vai ser a capela. Rapidinho. Léo, vamos lá, Léo. Quero o Jordão atravessar. Tem que fazer a coreografia. Vamos lá. Teclado. Quero o Jordão atravessar, não é desse lado o meu lugar. Ei, irmãos, vamos caminhar. Meu novo lar é Canaã. Meu novo lar é Canaã. É Canaã. É Canaã. É Canaã. É Canaã. Meu novo lar é Canaã. Cristo no Calvário padeceu para Canaã me entregar. Ei, irmãos, vamos caminhar. Meu novo lar é Canaã. Meu novo lar é Canaã. É Canaã. É Canaã. É Canaã. É Canaã. É Canaã. Meu novo lar é Canaã. Meu novo lar é Canaã. Linda, obrigado. Você pode sentar. Que coisa linda. Que coisa linda. Acabou, vamos embora.
Fechou aqui. Há um milagre quando nós atravessamos o Canaã. Quando nós atravessamos o Rio Jordão. Quando atravessamos o Rio Jordão. Eu quero ler com os irmãos Josué capítulo 3, versículo 14 a 17. O povo deixou o acampamento para atravessar o Jordão. E os sacerdotes que levavam a arca da aliança foram à frente deles. Era a estação da colheita e o Jordão transbordava sobre as margens. Assim que os sacerdotes que levavam a arca puseram os pés na água junto às margens do rio, a correnteza acima daquele ponto foi interrompida e começou a se acumular a uma grande distância de lá, perto da cidade chamada Adã, nos arredores de Zaretã, e a água abaixo daquele ponto correu para o Mar Morto, até o leito do rio secar. Então, todo o povo atravessou em frente da cidade de Jericó. Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados no meio do leito do rio, em terra seca, enquanto o povo passava. Esperaram ali até que todo Israel tivesse atravessado o Jordão em terra seca. Meus queridos irmãos, há lugares na Bíblia que não são apenas geográficos, mas são espirituais. O Rio Jordão é um deles. Ele corta o coração da terra prometida, mas também corta as páginas da Bíblia com cenas marcantes, cenas de fé, cenas de milagre, cenas de transformação. O Rio Jordão não é apenas uma geografia bíblica, mas o Rio Jordão é um marco espiritual, um marco de transição, um marco de milagre, um marco de cura e um marco de renovação. Em seus 251 quilômetros de extensão, ele serpenteia desde o Mar Morto, desde o Monte Hermon até o Mar Morto. Mas a sua importância vai muito além da topografia. O Jordão é o cenário de alguns momentos mais profundos de revelação de Deus à humanidade. É no Jordão que Jacó ora, relembrando a sua travessia solitária com apenas um cajado. Com apenas um cajado ele atravessa o Jordão. E Gênesis vai nos dizer: quando saí da casa e atravessei o Rio Jordão, não possuía nada além de um cajado. É no Jordão que Abraão provavelmente ingressa em Canaã, lá em Gênesis 12. E é às margens do Jordão que João Batista proclama: é chegado a vós o reino de Deus. Quando confessava seus pecados, eles os batizava no Rio Jordão. Lá em Israel, entra na terra prometida Josué, e ali o texto diz: e vocês dirão, aqui o povo de Israel atravessou o Jordão a pés enxutos. Uma das cenas mais interessantes do Jordão é a cura de Naamã. Naamã é curado da lepra. Então Naamã desceu até o Rio Jordão e mergulhou 7 vezes. Uma outra cena interessante no Jordão é a experiência de Elias e Eliseu. Eles atravessam o Jordão.
Elias dobrou seu manto e bateu com ele nas águas. O rio se abriu e os dois atravessaram em terra seca. O próprio Jesus, Filho de Deus, foi batizado no Rio Jordão. Jesus foi a Galileia, ao Rio Jordão, para que João o batizasse. Ao longo da história bíblica, o Jordão representa uma linha limítrofe entre o passado e o futuro. O Jordão representa essa linha entre o deserto e a promessa, entre o homem natural e a vida espiritual. Cruzar o Jordão é muitas vezes símbolo de um recomeço. E nós estamos recomeçando. Muitos de nós estamos recomeçando. E alguns de nós passamos por situações tristes. Passamos por situações difíceis. Ainda no início deste culto, conversava com um pastor aqui sobre uma colega de seminário que nós tivemos. E ela, na pandemia, faleceu. O marido dela pegou Covid. Uma semana depois ela pegou Covid. 20 dias depois ele faleceu. 15 dias depois ela faleceu. E os filhos estão recomeçando. Nós já passamos 4 anos da pandemia, mas tem muita gente recomeçando. Então, o Jordão é símbolo de recomeço. É símbolo de uma obediência ousada. É preciso colocar os pés no Jordão. E ainda que as águas estejam assustadoras, ao colocar os pés no Jordão, Deus segura a água. Isso requer uma obediência ousada. É uma fé que se molha, e uma fé que molha os pés antes de ver as águas se abrirem. É muito fácil pisarmos onde temos certeza de segurança. Ao longo da história bíblica, o Jordão foi mais que um rio. O Jordão foi uma fronteira entre a promessa e a posse. Entre a promessa e a bênção. Um cenário de milagres. Milagres e purificação. Um portal para o novo começo espiritual. E nesta noite eu creio que o Senhor quer que a gente entenda isso, e mais do que isso, o Senhor quer nos conduzir também ao Jordão, ao lugar de decisão, ao lugar de transição, ao lugar de transformação, de renovação. No início desse culto, a irmã que ministrava falou: vamos cantar os hinos que marcaram a história desta igreja. E achei aquilo lindo. Interessante que os hinos que marcaram a história desta igreja também são os hinos que marcaram a minha história. A história da minha vida. Marcos extraordinários. Então, com isso em mente, eu queria convidar você a mergulhar em 3 aspectos bíblicos, teológicos, que revelam que o Rio Jordão continua sendo um símbolo poderoso para nós hoje. O Rio Jordão continua sendo um símbolo poderoso para você hoje. Eu não esperava cantar aqui: quero o Rio Jordão atravessar.
Porque há uma realidade do lado de cá, e ao atravessar o Jordão, uma nova realidade do lado de lá. E nessa noite eu tenho orado para que de fato os impactos que o Rio Jordão causou na nação de Israel possa ser uma realidade na minha vida e na sua vida hoje aqui. O que é que você está vivendo do lado de lá do Jordão? Quais as circunstâncias que muitas vezes roubam a sua alegria, roubam a sua esperança, roubam a sua fé, a sua confiança? Eu queria que você pudesse atravessar o Jordão, que você saísse desse lado de desesperança, de tristeza, de frieza, de timidez, para o lado da transformação de Deus. Eu queria fazer 3 destaques aqui. O primeiro, o Jordão é a fronteira da fé e do cumprimento. Josué 3,17, porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco, no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto. Depois de 40 anos no deserto, o povo finalmente chega à beira da terra prometida, mas entre eles e Canaã havia um obstáculo, o rio Jordão. E uma coisa interessante, o rio estava em cheia. Uma vez, a nossa igreja, a juventude, fomos passar um final de semana no rio Iundiaquara, ali em Morretes. E um passeio parecido com o que vocês vão fazer no dia 1º de maio. Nós fomos para lá descer o rio de Boia. E era uma coisa linda, deliciosa. Naquela ocasião, lembro-me com muita clareza, as recomendações eram as seguintes: se quando vocês estiverem vindo, descendo o rio de Boia, perceberem que galhos estão passando por vocês, saiam imediatamente da água. E o instrutor trouxe um cenário tão complicado. E ele disse, porque quando os galhos estão passando, é sinal de tromba d'água lá em cima. E quando há uma tromba d'água, a água vem com uma violência enorme. E se você não tiver saído das águas, é perigoso. Só que o cara fez algo tão assustador que eu pensei que aquilo não era verdade. E naquele dia, estávamos lá com a minha juventude, e a gente estava descendo calmamente o rio, coisa linda, eu, meu filho de 12 anos, descendo o rio, e já estávamos chegando ali onde seria a nossa descida. Mas eu achava que era brincadeira. Como estava já chegando aonde era o nosso objetivo, eu saí ali, chamei o meu filho, saímos, fomos no banheiro. E quando trocamos de roupa no banheiro que saímos, o rio tinha subido mais de 10 metros em apenas poucos minutos. E foi algo assustador. Naquela ocasião, essa matéria foi matéria de jornal nacional. Naquela ocasião, um turista que estava vindo de São Paulo para aquele lugar, morreu. E era assustador, quando passava um tronco de água, alguém dizia, olha um corpo passando, e o terror dominou a nossa mente, dominou o nosso coração. Um momento de tromba d'água é algo assustador. E ao olhar para esse texto, eu vejo que
Eles atravessam o rio Jordão exatamente em um momento em que as águas do Jordão estavam altas, elevadas. Mas quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras durante todo o tempo da colheita. Humanamente impossível, mas Deus domina as correntes das águas transbordantes do Jordão. Deus agiu no momento mais difícil do rio, para deixar claro que a promessa é dele, o poder é dele e a glória é dele. Às vezes nós passamos por dificuldades e a gente não entende por que estamos passando por isso. Você já viveu uma realidade de tristeza, de luta, de dificuldade? E nós sabemos, nós somos cristãos. Jesus nunca enganou ninguém. Jesus disse: no mundo tereis, mas tende, eu venci o mundo. Jesus nunca enganou ninguém. Nós vivemos em um mundo de aflições. Nós vivemos em um mundo de tristezas, de insegurança. Mas Jesus disse: tende bom ânimo. Mas em alguns momentos nós estamos passando por tribulações tão graves e muitas vezes tão demoradas. E a gente pensa que Deus não está nos ouvindo. E a situação vai piorando, vai piorando. Eu tenho 59 anos de vida, de idade. E tem uma realidade que eu aprendi há muito tempo atrás. Nada está tão bom que não possa piorar. Sempre pode piorar. E Jesus nos advertiu sobre isso, mas Ele disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Há jordões que só se abrem quando colocamos os pés na água pela fé. Há jordões que só se abrem quando obedecemos e começamos a atravessar. Era tempo de colheita, diz o autor de Josué, capítulo 3, versículo 15. Por que que o autor registra tempo de colheita? O Jordão estava em seu nível mais alto, mais perigoso. Durante a estação da colheita, abril, maio, era a época de primavera no Oriente Médio. E a neve derretia lá no Monte Hermon, ao norte. E ao derreter a neve, as águas desciam para o Jordão, fazendo o rio transbordar. Então o rio não estava raso, não era fácil atravessar. Era um rio largo, profundo e perigoso. O milagre foi ainda mais impressionante, porque Deus é um Deus dos impossíveis. O que é impossível ao homem é possível a Deus. Tudo é possível ao que crê. Se o rio estivesse seco ou com pouco volume, o milagre parecia menor. Ao enfatizar que era tempo de cheia, o autor mostra que foi um poderoso ato sobrenatural de Deus. Eu tenho vivido realidades interessantes. Lembro-me quando estive aqui, há 7 anos atrás aproximadamente, eu contei a experiência de um câncer que eu tive. Eu tive um câncer, que esse mês completa 20 anos. 20 anos são passados. Mas eu me lembro que quando descobri o câncer de uma hora para outra,
E quando recebi um diagnóstico, meu coração acelerou. E o meu médico dizia naquela ocasião, tem tudo para ser um câncer maligno. Quando ele usou a palavra maligno, meu chão foi tirado de mim. Meu filho pequeno, na minha mente, seria criado sem pai. E eu pensei rapidamente, meu filho será criado sem pai. Não demorou um minuto, a paz de Deus começou a dominar minha mente e o meu coração. A paz do céu começou a reinar em mim. E eu voltei à confiança de que não existem impossíveis para Deus. Eu me lembro como se fosse hoje, nós estávamos no último culto de domingo antes da cirurgia. Naquele dia a igreja estava bonita, como vocês estão hoje, cheias, repleta. Tinha vindo gente que não aparecia na igreja há mais de ano. Mas a notícia se espalhou, o pastor Ilquias está com câncer e precisa fazer uma cirurgia urgente. Eu me lembro daquela ocasião, a igreja cheia, e a gente começou o culto, e o povo cantava com alegria. De repente o povo começa a cantar e começa a chorar. E eu sentado aqui na frente não entendia. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. E o povo chorava. E eu comecei a imaginar o imaginário do povo. Penso eu, a cirurgia seria quarta-feira. Penso que quando eles cantavam, se o trovão e o mar se erguendo vem, eles imaginavam eu aqui nesse lugar na horizontal. Eu me lembro, eu comecei a pregar naquele dia no Salmo 23. Naquele dia, preguei em apenas um versículo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Eu me lembro que eu disse, meus irmãos, eu estou preparado. Eu estou preparado para entrar quarta-feira no centro cirúrgico. E ali os médicos apalparem o rim direito e perceberem que não tem mais nada lá, porque eu creio em um Deus que faz milagres sobrenaturais. Mas também estou preparado para enfrentar uma cirurgia. Só que eu não imaginava que os médicos iam me abrir daqui de cima, aqui embaixo. Também estou preparado para enfrentar a quimioterapia, a radioterapia. Mas também estou preparado para entrar naquele centro cirúrgico e de lá não mais sair, porque o Senhor está comigo. Só sei que terminamos aquele sermão naquele dia, e foi um culto maravilhoso. Fui para a cirurgia na quarta-feira, e ali a gente começa aquele processo todo. Era um tumor de 20 centímetros de diâmetro, grande. E eu enfrentei a cirurgia. 30 dias depois eu estava pregando na nossa igreja com uma cinta. E preguei no Salmo 23. Só que agora no versículo 1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Às vezes nós cremos em milagres sobrenaturais, mas o nosso Deus faz milagres de todas as maneiras. Deus usou os médicos para fazer a minha cirurgia. E agora, 20 anos depois, totalmente curado. Só tenho um rim, o outro foi embora. Mas eu experimento a graça salvadora de Cristo Jesus na minha vida, porque Ele me fez crer
que Ele tem todo o poder para agir de maneira que Ele quiser. Às vezes Ele prefere fazer de maneira sobrenatural. Amplia o volume de água do Rio Jordão. Depois exige que haja fé. Mas a fé em uma situação aterrorizante deve ser a fé em qualquer outra situação, porque se creres, verás a glória de Deus. Interessante que há uma ligação simbólica nessa travessia do Jordão com a colheita. A colheita também simboliza o tempo da promessa se cumprindo. Assim como eles colhiam nos campos, agora colheriam na terra prometida que Deus lhe dera. O Eren Isby diz o seguinte: Deus nunca prometeu ausência de obstáculos, mas Deus prometeu presença no meio dos obstáculos. Eu prefiro 1000 vezes enfrentar tribulações com a presença de Deus do que viver momentos calmos sem a presença de Deus na minha vida. Por isso que o autor sagrado vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. A presença de Deus me fortalece. O desafio nesta noite é que você possa de fato compreender o que Deus espera de você hoje. O que Deus quer de você hoje. Deus quer que você exercite a sua fé. Porque a fé vai fazer com que a promessa de Deus se transforme em uma realidade na sua vida, no seu viver, na sua família, no seu trabalho, seja onde for. Se você crê que há um Jordão espiritual, onde você é convidado a romper a fronteira da fé e da promessa, Deus vai abençoar grandemente sua vida e seu viver. Segundo destaque que faço: o Jordão é o cenário do poder e da purificação. E aí eu me lembro de Naamã. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. O homem de Deus traz a Naamã uma orientação. E nós conhecemos a história de Naamã. Naamã, um oficial respeitado na sociedade, herói de guerra. Um homem que passava pelas ruas e as pessoas o admiravam. O grande general Naamã. A armadura de Naamã era imponente, impressionava. Mas por trás daquela armadura imponente havia um homem doente. Mas só quem sabia isso é quem morava com Naamã. A podridão de Naamã não era conhecida pelos de fora, mas era reconhecida pelos de dentro. Sabe aquela situação em que nós mostramos sempre o nosso lado bom? Quando estamos passando por situações difíceis, a gente se veste melhor, a gente dá um jeito na aparência, a gente melhora o cabelo, alguns usam blush, reacende a maquiagem, e aí as pessoas vêm por fora e dizem: olha que mulher segura de si. Os homens estufam o peito e pisam com firmeza, e as pessoas dizem: olha que segurança aquele homem tem. Mas lá em casa, quando ele tira a maquiagem, quando ele tira aquela roupa, quando ele relaxa, o mau cheiro sobe. E naquele homem, quando tirava a sua armadura, a família via um homem que era comido pela lepra. Mas havia naquela época
despojos de guerra. E uma adolescente foi trazida para a casa de Naamã para ajudar. E aquela adolescente, ao ver a realidade dentro de casa, ela diz para a sua senhora: minha senhora, há um homem de Deus em Israel, e se meu senhor Naamã for lá, ele será curado. E a esposa de Naamã ouve aquilo e o coração dela se enche de fé, de esperança, de confiança. Ela convence Naamã a ir até Israel, na terra do homem de Deus. E quando ele chega na terra do homem de Deus, chega na casa do homem de Deus, o homem de Deus nem o recebe, diz a palavra. Manda os seus servos recebê-lo. E aí quando os servos chegam, que Naamã vê os servos, ele diz: olha, o homem de Deus mandou você ir no Rio Jordão, e lá no Rio Jordão dá sete mergulhos. Interessante que o sentimento é um sentimento de desapontamento. Eu vim da Síria para cá, e o homem de Deus não veio sequer falar comigo, mandou um criado falar comigo. E quando aí Naamã disse: vamos embora, lá na Síria temos rios melhores. E quando eles estão voltando, um soldado de Naamã diz: meu senhor, se o homem de Deus pedisse para você fazer algo mais difícil, você não faria? Custa nada fazer o que o homem de Deus mandou. E Naamã então desceu do seu cavalo, deu 7 mergulhos. E aqui tem uma curiosidade teológica extraordinária, que se o pastor Jonas ainda não explicou, um dia ele vai explicar. Porque ele desceu uma vez, não mudou nada. Desceu 2 vezes, não mudou nada. Desceu 6 vezes, não mudou nada. Mas a Bíblia diz que ao descer a 7ª vez, quando ele saiu, sua pele era como de um bebê. O Rio Jordão representa para nós um momento de purificação, onde o poder de Deus é capaz de purificar mentes e coração. Um poder que é capaz de purificar uma pele, um corpo. É o mesmo poder que pode purificar a maneira de viver. Eu me lembrei agora de uma experiência que chegou aos meus ouvidos. O meu avô era um homem alcoólatra. E ele entra em um culto uma vez, em um domingo parecido como esse. E ele entra juntamente com meu tio, ambos alcoolizados. E ficam lá atrás. E quando há um homem alcoolizado em um ambiente como esse, o barulho é grande. E o pregador pregava aqui com muita alegria, e os 2 homens bêbados lá no fundo. E chegou o momento em que o homem de Deus disse: quem aqui quer receber Jesus como Senhor e Salvador, levante a sua mão. E aí meu avô tentava levantar a mão, mas ele não conseguia de tão ébrio que estava. O meu tio pergunta: quer levantar a mão, pai? Se eu quero. E aí o meu tio pega o braço do meu avô e levanta. E o homem de Deus viu aquilo e disse: o senhor quer entregar sua vida a Jesus? Eu quero. Então saia do seu lugar e vem aqui. Aí meu avô saiu pelos corredores, chegou aqui, o homem de Deus orou. E daquele dia em diante, meu avô nunca mais botou um copo de álcool na boca. E Deus purificou. Hoje, o Conselho Mundial de Saúde diz que
O alcoolismo é uma enfermidade incurável, mas quando o poder de Deus chega, Deus tem poder para curar. E hoje nós somos 4ª geração de servos de Deus, pregando o Evangelho, porque ele obedeceu exatamente como o homem de Deus falou. Naamã esperava a cura em um rio mais bonito, mas Deus escolheu o rio Jordão, barrento, para curá-lo da lepra. Interessante que a lepra física de Naamã simbolizava a lepra espiritual daquele homem, o seu orgulho. Na nossa terra tem rios mais limpos do que estes, mas ele precisou descer do salto, ele precisou descer do orgulho, ele precisou obedecer para experimentar a cura e a purificação de Deus. Deus usa o improvável para manifestar o seu poder, mas é preciso obedecer. Suíndo vai dizer que a cura acontece quando Naamã mergulhou, não só no Jordão, mas mergulhou na sua humildade. E muitas vezes nós não experimentamos a transformação, não experimentamos a cura, porque nós não mergulhamos na humildade. Eu me lembro que a Bíblia trata esse tema de uma maneira muito severa. A soberba precede a ruína. Deus abate aos soberbos, mas Deus dá graça aos humildes. E sabe que a gente tem uma luta com esse negócio? Todo dia eu peço a Deus que me dê humildade, porque se Deus não me der humildade, o monstro da vaidade dentro de mim dominará a minha maneira de pensar, dominará a minha maneira de decidir, dominará a minha maneira de agir. A cura acontece quando mergulhamos na humildade do Jordão. Terceiro destaque: o Jordão é o portal da nova aliança. De vez em quando eu assisto séries para relaxar. De vez em quando eu chego em casa cansado, quero distrair um pouco, tomo meu banho, como alguma coisa e vejo as séries. E algumas séries coreanas têm chamado minha atenção. E tem uma série coreana que fala de um imperador, de um rei, o rei eterno, um negócio assim. E esse rei, ele sabia onde havia um portal. E ele atravessava o portal e ia viver em um mundo lá na frente. E é uma série que eu assisti toda ela. E quando falava isso para a minha igreja, eu disse: pastor, o senhor assiste dorama? Aí eu fiz assim, ó. Não sou só eu que assisto dorama. Aqui tem muita gente, viu? Mas o que me chama a atenção nessa série é que esse portal oferece condição de conserto, de arranjo, de melhora. O portal do Jordão é o portal da nova aliança em Cristo Jesus. Mateus capítulo 3. E sendo Jesus batizado, aonde? No Jordão. E sendo Jesus batizado no Jordão, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus. Gente, eu achei isso impressionante. O Jordão abre-se para o povo de Israel passar em pés enxutos.
O Jordão abre-se para os profetas Elias e Eliseu. O Jordão abre-se para receber uma transformação de um coração arrogante. E ali, 7 vezes, ele experimenta a renovação. E agora é esse mesmo Jordão que o Filho de Deus, ao vir uma multidão, se aproxima. E João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Cordeiro de Deus vai entrando. E ao chegar aqui, ele se batiza. E ao sair, abre um portal espiritual. E aí o céu se abre. Uma pomba, o Espírito do Senhor vem em forma de pomba e pousa sobre Jesus. O Espírito pousa sobre o Filho. E o Pai diz: este é meu Filho amado, em quem eu tenho alegria, em quem eu me comprazo. E esse portal remeteu todos aqueles que creem nesse Filho a entrar em uma atmosfera celestial, espiritual e eterna. E se você já nasceu de novo, você já está nesse lado de cá do portal. Quero o Rio Jordão atravessar, não é daquele lado ou desse lado meu lugar, eu quero vir para cá. Essa abertura do portal da nova aliança se transforma em uma realidade no Rio Jordão. Jesus se dirige ao mesmo rio onde o povo entrou em Canaã. E a música que nós cantamos, o nosso lado é Canaã. É Canaã, o meu lugar é Canaã. Agora, Jesus começa o seu ministério ao passar pelo Jordão. O Filho de Deus entra nas águas do arrependimento, não porque precisava, mas para identificar-se comigo e com você, para se identificar conosco, com nós, os pecadores. O céu se abre, a voz do Pai ecoa e o Espírito vem sobre ele. O Jordão se torna um altar de identidade, um altar de propósito e o início de uma nova realidade. Sproul disse: Cristo se identificou com os pecadores ao entrar nas águas do Jordão, para que os pecadores pudessem se identificar com Ele na justiça. O Jordão de Jesus é o nosso ponto de partida. Se queremos viver o novo de Deus, precisamos passar por esse lugar. E esse lugar é um lugar de redenção, é um lugar de entrega. Meus queridos, o Jordão continua fluindo. Não apenas nas páginas da Bíblia, mas nas jornadas espirituais de todos nós. De purificação, ou desejando um novo começo, Deus ainda abre Jordão. Deus ainda abre Jordões. Deus ainda cura. Ele ainda renova. Qual o Jordão que está diante de você hoje? Qual o Jordão que parece impossível para você superar, vencer? Talvez seja aquele Jordão pelo qual você ora há meses, anos e décadas. Deus convida você a colocar os pés pela fé no Jordão de Deus. Você está lutando com alguma coisa
que parece demais para você, difícil demais, Deus está dizendo: mergulhe, mergulhe, obedeça, confia. Deus deseja um novo começo. Deus deseja um renascimento espiritual. E o Jordão é o lugar para isso. E hoje é o dia para isso. Eu creio que o símbolo do Jordão produz em nós experiências transformadoras. E eu concluo convidando você a pensar: qual é a área, qual é a dificuldade, qual é o desafio? Você precisa que as promessas de Deus se cumpram na sua vida? Obedeça. Você precisa que transformações e purificações aconteçam? Obedeça. Você precisa entrar em um portal que transforme a realidade que você viveu até hoje em uma nova realidade daquilo que Deus tem para você? Obedeça. A Bíblia diz: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Vamos ficar em pé. Talvez hoje essa palavra despertou em você uma confiança, despertou em você uma fé, despertou em você uma convicção de que determinadas situações poderão ser mudadas se você corajosamente colocar os seus pés no Rio Jordão. Simbolicamente, o Jordão está aqui. Deus conhece seu coração. Deus tem todo o poder. Eu queria convidar você que entende que só o poder de Deus pode mudar situações na sua vida. Eu queria convidar você a deixar o seu lugar e vir aqui, simbolicamente, simbolizando exatamente a sua confiança, simbolizando que Deus tem todo o poder e Ele espera apenas que você obedeça. Os homens de Deus estão aqui nesse lugar. Os homens de Deus estão aqui nesse lugar e eles estarão orando por vocês. Há poder quando cremos e quando obedecemos. Eu não sei o que traz você até aqui nessa noite, eu não te conheço, mas Deus conhece. E mais do que conhecer você, Deus está vendo agora a sua fé. Deus está entendendo o que você está trazendo, o que você está apresentando a Ele nesse momento. Talvez você esteja apresentando ao Senhor sua vida. Talvez você esteja apresentando ao Senhor a vida do seu cônjuge. Talvez você esteja apresentando ao Senhor a vida dos seus filhos, dos seus pais, seus avós. Há poder quando obedecemos o chamado de Deus. Há poder quando confiamos no poder de Deus. E Jesus está aqui. Pai querido, em nome de Jesus, aqui estamos nós, ó Deus, diante daquilo que simboliza o Jordão do Senhor. Quantos milagres o Senhor realizou no Jordão. Quantas vidas foram transformadas, salvas, libertas. Pai, o teu filho Jesus inaugurou um novo caminho no Jordão. E agora, Pai, depois de tudo que ouvimos,
nós estamos entendendo que o Senhor quer de nós que exercitemos a nossa fé. E eu quero te pedir em nome de Jesus, abra as janelas do céu e derrame sobre o teu povo bênção sem medida. Quero pedir, Pai, que assim como o Senhor abençoou a nação de Israel, o Senhor abençoe este povo que está aqui à frente, Pai, em nome de Jesus. Abençoe com bênçãos espirituais. Abençoe, ó Deus, com bênçãos relacionais. Abençoe, ó Deus, com bênçãos materiais. Abençoe, ó Deus, com bênçãos de libertação, de cura, de transformação. Todo o poder está em tuas mãos. E eu te peço agora, Pai, em nome de Jesus, contempla a fé dos teus filhos e libera, Senhor, libera a graça, libera o perdão, libera a salvação, libera a transformação, libera, ó Deus, saúde, libera a prosperidade em nome de Jesus. Que o Senhor abra as janelas do céu sobre o teu povo e derrame sobre eles bênçãos sem medida. Continue, ó Deus, abençoando esta igreja, abençoando, ó Deus, os pastores, dando ao pastor Jonas e sua família visão dos céus, para que mais pessoas sejam salvas, alcançadas, transformadas. Obrigado, ó Deus, pela história de 43 anos. E sabemos que grandes coisas estão por vir. Grandes coisas o Senhor vai fazer aqui, nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe.